A fé católica tem duas fontes da revelação, a Bíblia e a tradição? Muitas vezes ouvimos isso, mas falando com precisão, não é assim que a Igreja Católica formula em seus documentos. Se por duas fontes estamos dizendo duas fontes independentes da revelação, a resposta é não. Há uma única fonte, Deus. É Deus quem se revela e se dá a conhecer ao homem. E essa revelação chega à sua plenitude em uma pessoa, Jesus Cristo. Mas qual documento da Igreja fala isso? A própria Dei Verbum do Concílio Vaticano II diz que Cristo é o mediador e a plenitude de toda a revelação. Mas aí vem a pergunta, e os apóstolos? Cristo confiou a eles o Evangelho e eles transmitiram aquilo que receberam por palavra e por escrito. É São Paulo quem diz: conservai as tradições que aprendestes, seja por palavra, seja por carta. Percebe a diferença? A Igreja não está falando de duas revelações. Não existe uma revelação chamada Bíblia e outra chamada tradição. Existe uma única revelação de Deus, plenamente manifestada em Cristo e confiada aos apóstolos. E aqui a Dei Verbum é muito clara. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da Palavra de Deus confiado à Igreja. Um só, não são duas fontes independentes. São duas formas distintas de transmissão da fé apostólica, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. E isso faz toda a diferença. Porque quando os apóstolos começaram a anunciar Cristo, o Novo Testamento ainda não existia como um conjunto completo de livros. Antes da escrita, primeiro houve a pregação apostólica. E a Igreja recebeu, guardou e transmitiu essa fé apostólica. Por isso a história não é: primeiro veio a Bíblia, depois a Igreja. Não. Cristo confiou o Evangelho aos apóstolos, os apóstolos o transmitiram, a Igreja recebeu e conservou esse depósito da fé. Então a pergunta mais precisa não é simplesmente Bíblia ou tradição. E também não é necessário imaginar a Bíblia mais tradição, duas revelações. A pergunta é: como a única revelação de Deus, plenamente manifestada em Cristo e confiada aos apóstolos, é transmitida na Igreja? A resposta católica é: uma única fonte divina, uma única revelação, um só depósito da Palavra de Deus. E duas formas distintas de transmissão, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Então, quando alguém disser a Igreja Católica tem duas fontes da revelação, Bíblia e tradição, pergunte: duas fontes independentes? Se for isso que a pessoa quer dizer, essa não é a formulação do magistério. Parece uma diferença pequena, mas teologicamente muda tudo.